Bom, então para a nossa segunda aula do curso de Insuficiência Cardíaca Avançada, nós teremos então o Dr. Fernando Bacal nos falando sobre como identificar o paciente com insuficiência cardíaca refratária. Então, discutir, acho que o pointer ficou... Então, a discussão agora é quando nós vamos identificar um paciente que chegou num ponto em que é uma indicação potencial para transplante ou potencial para assistência circulatória. O paciente chegou numa fase em que nós esgotamos o tratamento clínico e temos que identificar que é um paciente de maior gravidade. Esse paciente ele se encontra no estágio D, ou seja, passou todas as etapas, todo o tratamento medicamentoso que foi discutido aqui pela Marceli, do ponto de vista da otimização do tratamento, beta-bloqueador, IECA, BRA, sacubitril, valsartan, espirulactona, e times multidisciplinares, todo o tratamento não farmacológico, reabilitação e o paciente evolui com progressão da doença, limitação dos seus sintomas e gravidade. Então esse é o paciente em estágio D. Agora, como dizer e como chegar no conceito de que esse paciente chegou nesse momento. E para isso nós temos alguns marcadores de prognóstico. Marcadores clínicos, marcadores bioquímicos, marcadores eletrofisiológicos, marcadores hemodinâmicos, que vão nos sinalizar que o paciente chegou numa fase grave da doença. Então, do ponto de vista baseado em história e exame clínico, dados simples da observação do dia a dia desse paciente, um paciente que evolui com caquexia cardíaca, mostrando essa hiperativação simpática, adrenérgica, pró-inflamatória da doença, levando à perda muscular, caquexia, sarcopenia, é um paciente que está evoluindo de mau prognóstico. O paciente que tem múltiplas internações, o paciente que teve uma síncope, uma parada cardíaca, né? Esse é um sinal maior também na doença. Então, o paciente que tem uma disfunção ventricular e tem síncope é um sinal maior. Claro que é um candidato a desfibrilador como prevenção secundária, mas também sinaliza que ele tem um substrato pior de doença, um substrato arritmogênico, provavelmente muito mais fibrose. As comorbidades, e cada vez mais é uma doença que tem uma associação com a idade, a prevalência aumenta com a idade, as comorbidades têm um papel importante. E sabemos que diabetes, apneia do sono, depressão, acompanham um paciente com insuficiência cardíaca e impõem ao paciente um prognóstico pior. A doença pulmonar associada, muitas vezes o paciente tem DPOC, mas ele tem também hipertensão pulmonar, que o Luiz comentou, que também é um prognóstico pior. E no exame físico, se você examina o paciente, ele está taquicárdico, você tentou dar beta-bloqueador, ele tem intolerância a beta-bloqueador, não consegue dar ivabradina, o paciente se mantém taquicárdico, com terceira bulha, com sinais de hipotensão, é também um mau prognóstico. Do ponto de vista de alterações estruturais, funcionais e laboratoriais, grandes dilatações ventriculares, disfunção ventricular, fração de ejeção menor que 30%. A gente bate na tecla sempre que insuficiência cardíaca não é, o coração não é uma bomba hidráulica, não é mesmo, né? Nós temos pacientes com 15%, 20% de fração de ejeção que fazem academia e que estão em classe funcional 1. Tem pacientes com 40% de fração de ejeção que são amparados pela esposa para tomar banho. Então, muito mais do que uma bomba hidráulica, tem toda uma ativação neurohormonal, pró-inflamatória, hemodinâmica que acompanha essa doença. Por outro lado, 30% é um valor de corte para sinalizar que é um paciente de pior prognóstico. A presença de insuficiência mitral e tricúspide, refletindo esse remodelamento ventricular esquerdo e direito, o teste da avaliação objetiva da capacidade física, VO2 baixo, teste de caminhada de 6 minutos baixo. Então, se o paciente caminha menos que 300 metros, se tem um VO2 abaixo de 14 ou 12, dependendo se toma beta-bloqueador, mesmo que o paciente não sinalize um sintoma muito grave, é um paciente que está objetivamente limitado pela doença.
Aumento do slope também, mostrando a necessidade de ele hiperventilar durante o exercício para atingir um consumo. A presença da síndrome cardiorrenal, que foi comentada. Nós temos hoje biomarcadores que sinalizam também gravidade da doença. Se o paciente se mantém otimizado e mantém BNP, o NT-proBNP persistentemente alto, nós sabemos que é um paciente de maior risco de evento, está sinalizando que tem uma ativação também neurohormonal. Hiponatremia, presença de fibrilação atrial e bloqueio de ramo esquerdo e, novamente, o teste de caminhada. Então, são avaliações simples, baseadas em eco, baseadas no teste cardiopulmonar, na história, no exame físico, que já mostram um perfil de gravidade maior. Então, esses fatores prognósticos, e eu aqui incluiria também etiologia, porque nós sabemos que os pacientes com cardiomiopatia isquêmica e cardiomiopatia chagásica, e aí uma crítica aos grandes scores internacionais, inclusive o MEDIC, que eu vou comentar, e também o Seattle, não tem chagas ali. Nós sabemos e discutimos no nosso dia a dia aqui, um paciente chagásico que chega com dobutamina no pronto-socorro e choque cardiogênico, é um péssimo prognóstico. O que esperar de um paciente chagásico que tem disfunção biventricular, muita fibrose, muita arritmia, hipotensão, síndrome cardiorrenal, que chega com dobutamina, e eles não são contemplados nos grandes scores internacionais de risco, né? Piora progressiva da classe funcional, aumento progressivo do tamanho do coração, isso imaginando que o paciente está otimizado de tratamento. Ele está tomando remédio, ele está otimizado do ponto de vista de remédio, ele continua aumentando progressivamente o coração, piorando função renal, hiponatremia, anemia, outro ponto importante. A anemia da insuficiência cardíaca é uma anemia relacionada a alterações de absorção de ferro, liberação de epsidina a nível esplâncnico, que dificulta a absorção de ferro, e o paciente tem uma anemia relacionada, refletindo também a ativação inflamatória dessa doença, e os scores e alguns sinais que indicam essa piora prognóstica. Aqui, do ponto de vista de etiologia, para mostrar o clássico papel das cardiomiopatias isquêmicas, aqui essa publicação é mais antiga, quando se falava que a cardiopatia decorrente do HIV era pior. Isso mudou. Nessa época dessa publicação, os pacientes tinham muita miocardite, carga viral muito alta, o tratamento era muito precário do ponto de vista de controle da doença em si. Hoje é um outro perfil, o paciente tem controle da sua carga viral, remédios muito bons, mas tem doença aterosclerose, uma doença coronariana precoce. Então muda o perfil, e essa publicação hoje com essas etiologias seria diferente. A cardiomiopatia periparto continua o melhor prognóstico, mas aqui mostrando que cardiopatia isquêmica, e aqui numa publicação do grupo do estudo REMADE, aqui do INCOR, coordenado pelo Edmar, mostrando o papel, ou reforçando o papel, que doença de Chagas é uma doença com etiologia pior do que as outras. Do ponto de vista de consultório, aplicar os scores de risco é interessante, até para discutir com o paciente e que ele entenda, do ponto de vista objetivo, o risco que ele tem em relação à doença e o que esperar do prognóstico do seu tratamento. Um desses scores é o score MEDIC, que pega alguns parâmetros simples do ponto de vista de fração de ejeção, sobre a idade, pressão, índice de massa corpórea, função renal, classe funcional, se tem tabagismo, se é diabético, se tem DPOC, o tempo de evolução da doença, se consegue tomar beta-bloqueador, IECA ou BRA. Isso é pontuado, e aqui um exemplo claro, num paciente que pontua 13, ele vai ter 13,3% de probabilidade de morte em 3 anos. Então, para um paciente ambulatorial que tem uma fração de ejeção não tão baixa, uma evolução, uma creatinina também num perfil, aqui já com um pouco de síndrome cardiorrenal, você somando pode mostrar que é uma doença que tem um prognóstico ruim, por vezes pior do que vários tipos de neoplasias. Um outro ponto que sinaliza e reforça o que a Marceli comentou é que nós devemos ter atenção ao paciente que interna frequentemente. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca, que interna, é sinal, é um red flag. Ele está internando, otimizado, é uma progressão da doença. E nós sabemos que em cada internação o paciente sai pior de cada internação, porque cada evento confere ao paciente um risco adicional. E esse risco adicional impacta na mortalidade.
Então, se nós temos um paciente que durante um ano internou 2, 3 vezes, mesmo que seja num perfil hemodinâmico B, com boa pressão ainda e congestão, partindo do pressuposto que o paciente faz tudo direito, é também um índice de mau prognóstico. Nos guidelines, do algoritmo do guideline, quando nós vamos considerar o paciente refratário, que é nesse ponto, eu trouxe esse diapositivo justamente para que todos entendam que é um perfil pequeno de pacientes que chega numa fase final, ainda bem, o tratamento melhorou muito. O tratamento completo da insuficiência cardíaca, com tudo que nós temos hoje, quer seja medicamentoso, não medicamentoso, de dispositivos, confere ao paciente uma chance de viver bem, viver melhor, com prognóstico melhor com essa doença. Mas tem um subgrupo de pacientes que a doença continua avançando, que ele é um potencial candidato a transplante ou assistência circulatória. É o paciente refratário, é o paciente que nós realmente vamos indicar. E qual é o do ponto de vista epidemiológico, que população que nós estamos falando dentro de um cenário de pacientes com insuficiência cardíaca? Esse é um dado interessante, um dado americano. Se nós imaginarmos que a população americana é de 300 milhões de habitantes, 2,5% da população tem insuficiência cardíaca. Então, estamos falando com a doença realmente bastante prevalente. Dividido pelas classes funcionais, primeiro mostrando que 50% a 55% tem disfunção sistólica. 40%, 45%, função sistólica preservada, então também sempre atento a essa entidade que é a insuficiência cardíaca com função sistólica preservada. Vamos falar da disfunção sistólica, já que é a aula da insuficiência cardíaca refratária. Dividido pelas classes funcionais, então classe funcional 3B e 4, nós estamos falando aí de 150 a 200 mil pacientes. Se nós pegarmos classe funcional 3B e 4 menor que 75 anos, que seriam candidatos a transplante ou assistência circulatória. Nos Estados Unidos, vários centros só transplantam até 65 anos. Aqui no Brasil nós não temos lei para isso, é muito bom senso. No nosso grupo, até 70 anos, às vezes abrimos um pouco o leque, se o paciente é muito rígido, tem um quadro cognitivo bom, não tem doença incapacitante, nenhuma neoplasia, a gente pode abrir o leque, mas é muito da avaliação individual. Nós estamos falando de 100 a 200 mil pacientes potencialmente candidatos a transplante ou assistência circulatória como terapia com dispositivos de longa permanência. Então, é muita gente dentro de um cenário no perfil americano, é uma população grande. Então, esse paciente com insuficiência cardíaca refratária é o paciente com insuficiência cardíaca crônica, que continua piorando, desenvolvendo sintomas graves e persistentes, apesar do tratamento clínico ótimo, e a terminologia, a insuficiência cardíaca avançada, insuficiência cardíaca terminal, insuficiência cardíaca refratária ou estágio D da insuficiência cardíaca. Então, tentando sumarizar os parâmetros clínicos hemodinâmicos numa fórmula um pouquinho mais fácil de entendimento e de sinalização. Se o paciente tem 2 ou mais hospitalizações nos últimos 12 meses, tem piora progressiva da função renal, aumento de ureia e creatinina, perda de peso sem causa aparente, caquexia cardíaca, intolerância a IECA devido a hipotensão ou piora da função renal, intolerância a beta-bloqueador por piora da insuficiência cardíaca, função renal e hipotensão. Se o paciente persistentemente hipotenso, se tem dispneia persistente para se vestir ou tomar banho, incapacidade para caminhar uma quadra plana devido a dispneia ou fadiga, necessidade de aumento progressivo de doses de diuréticos, podendo chegar a mais de 160 miligramas, ou necessidade de associar hidroclorotiazida para o bloqueio sequencial do néfron. Queda progressiva do sódio. E o paciente que tem CDI que começa a disparar o CDI. Então, também são sinalizações importantes de que a doença chegou numa fase avançada da sua evolução. A indicação de transplante nesse cenário, o transplante é uma indicação classe 1 para pacientes refratários, porém, tem a sua limitação do ponto de vista de disponibilização de órgãos. Quer dizer, o paciente é um candidato a transplante quando ele preenche esses critérios. Nós devemos considerar quando é uma insuficiência cardíaca severa,
fase final, com severos sintomas incapacitantes, prognóstico pior, no qual não existe uma alternativa outra para o seu tratamento. Então, não é mais um caso de revascularização, nós não devemos pensar em MitraClip, não tem tratamento outro alternativo do ponto de vista cirúrgico, não é mais um candidato à ressincronização, ele é um candidato a transplante, contanto que não tenham contraindicações potenciais para o transplante. Na diretriz brasileira, nós temos o mesmo cenário da diretriz internacional. Hoje, para avaliação desse paciente mais grave, o critério Intermax entra também no seu papel. Claro que nós estamos falando do paciente refratário, ele é um Intermax 3, 2 e 1, então 3 é o paciente com, ou 4, 3, 2 e 1, então o 4 é o paciente que interna frequentemente e depois consegue ser ter alta hospitalar. O Intermax 3 é o paciente que mantém com dobutamina, então o paciente que interna com dobutamina e que está com dobutamina tem que ter algum destino para esse paciente. Provavelmente não é um paciente que você vai conseguir facilmente mandá-lo para casa e imaginar que ele vai ficar muito bem. Ele já chegou em baixo débito, ele é um paciente muito grave. O Intermax 2 é o paciente que piora e o 1, claro, é um crash and burns, é um paciente que vai morrer em horas e você tem que dar um suporte circulatório. Essa publicação reforça o que a Marceli comentou, é que lembrar que a principal causa de perfil hemodinâmico de admissão é pressão boa e congestão, perfil B. Então, reflete que cabe ainda otimização de tratamento na grande maioria desses pacientes que nós imaginamos que chegaram hospitalizados. Então, o paciente às vezes está tomando subdose, não está vasodilatado, não está otimizado diurético, não está tomando beta-bloqueador, não tem uma orientação adequada quanto à restrição hídrica, quanto à reabilitação. E um perfil nosso aqui do INCOR, que realmente chegou em choque cardiogênico, que seria 15% dos nossos perfis de paciente, mas porém, o paciente que chega em choque cardiogênico é um paciente que acaba ficando aqui no INCOR e acaba sendo encaminhado para transplante. Do ponto de vista de sinais de congestão e baixo débito, isso é claro, principalmente o baixo débito, hipotensão, fadiga, extremidades frias, hipotensão, alteração sensorial, lactato elevado, paciente que tem que ser encaminhado para transplante. Pacientes de alto risco, que chega hipoxêmico, chega taquicárdico, hipotenso, troponina elevada, lactato elevado, que necessitou vasodilatador endovenoso, necessitou inotrópico, também são pacientes que você acaba sinalizando para refratariedade e candidato a transplante. Então, cada internação confere ao paciente um prognóstico pior, e se o paciente tem mais de 2 internações, nós estamos falando de uma refratariedade. E o candidato a transplante, então, que é a realidade para o nosso cenário, vamos discutir assistência circulatória também nesse simpósio, mas é o paciente que passa por uma avaliação multidisciplinar. Então, às vezes, o paciente ele é um candidato a transplante, mas ele tem contraindicações sociais, psicológicas e assim por diante. E o cenário ideal seria o paciente numa condição mais estável, com cardiomiopatia dilatada, jovem, ausência de comorbidades e sem cirurgia cardíaca prévia. Mas o mundo real, e principalmente na nossa realidade, é um procedimento habitualmente de urgência, cardiomiopatia isquêmica, pacientes com cardiomiopatia congênita do adulto, idade avançada, várias comorbidades, cirurgia cardíaca prévia, etiologias incomuns e com doença de Chagas. E pior, o encaminhamento tardio. Uma vez que eu mostrei parâmetros de gravidade de uma doença que sinalizam para o médico já interpretar precocemente que esse paciente é um paciente de mau risco, nós recebemos pacientes com encaminhamento tardio, numa fase muito avançada da doença, já com caquexia, insuficiência renal, com hipertensão pulmonar, com limitações psicossociais e o pior, com ausência de dispositivos de assistência, principalmente para o sistema público, que nós deveríamos estar, estamos muito atrasados em relação à realidade internacional, de que o paciente não chega numa fase assim tão grave. Ele está em Intermax 3, ele é um candidato a colocar um dispositivo e ir para casa em condições melhores, com preservação da disfunção multiorgânica. E meu último slide, mostrar que o paciente com insuficiência cardíaca avançada, se ele é candidato ao transplante, ele é listado para o transplante. Se ele piora durante a evolução, nós temos hoje dispositivos, isso no mundo cenário ideal. Se o paciente ele piora
do ponto de vista clínico hemodinâmico, ele é candidato a dispositivos de curta permanência para estabilização clínico e depois uma ponte para a colocação do dispositivo de longa duração, como ponte para decisão ou até mesmo terapia de destino, quando o paciente não é elegível para transplante. E nesse momento que o paciente espera em casa, ele pode ser chamado para transplante ou se tem uma complicação do dispositivo, quer dizer, 40% a 50% hoje dos pacientes nos Estados Unidos, no registro internacional que chegam a transplante, estão com alguma assistência circulatória. Diferente do nosso cenário, então a mensagem é que, na nossa realidade, que nós temos o transplante ainda como opção e identificar precocemente o paciente de maior risco e fazer um encaminhamento mais precoce para que o paciente não chegue numa fase tão avançada e que, consequentemente, impacta nos resultados piores do ponto de vista do transplante. Obrigado.